Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 947 fora de horário, porque o 947 às terças e quintas começa às 15h47. Aqui é o canal onde você que é professor de yoga iniciante, professor de yoga experiente ou estudante dessa filosofia pode ter sacadas para faturar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga, o famoso Yoga 5K que todo mundo quer. Isso de maneira consistente, não é no mês ganhar 1.000, no outro mês ganhar 6, é todos os meses com consistência você faturar ali R$ 5.000, independente do mês, se é o mês de dezembro, se é o mês de julho, que são meses de férias, você ter um ganho constante com qualidade de vida, que é o mais importante. Meu nome é Patrícia Zillig, então você está aqui nesse canal e o episódio de hoje é 3 sinais de que a sua carreira como professor de yoga está indo para o buraco. O que é, Paty, minha carreira está indo para o buraco? Eu vou mostrar 3 fatos para você observar na sua vida, 3 acontecimentos, 3 atitudes. Se essas coisas estiverem acontecendo com você, pode ser que você esteja realmente caindo na profissão, você esteja indo num declínio na sua profissão, tá? Então, fique alerta. Então, esses 3 sinais são sinais de alerta para que você não caia nessas armadilhas. Esses sinais são coisas que são fatos que acontecem com você, ou às vezes por escolha ou por algum motivo, que estão acontecendo nesse momento. Se você, por algum motivo, falar assim, Paty, você está falando quais são os sinais, eu tenho esses sinais, e agora, o que eu faço? Não precisa se desesperar, porque são fatos, eles acontecem, mas você pode, através das suas escolhas, mexer na sua rotina e fazer com que esses sinais aí, eles mudem. Esses 3 sinais, eles não são totalmente imutáveis, eles são mutáveis, depende das suas escolhas e da sua atitude. E por que é tão importante você ter clareza, ter conhecimento de quais são esses sinais? Para que serve isso, Paty? Vou usar para quê? Para comprar pão? Não. Você vai usar esses 3 sinais para ter uma noção se o que você está fazendo realmente está te levando para o caminho do Yoga 5K. Ou você está tendo uma atitude que vai fazer com que você saia do caminho do Yoga 5K. Ou deixe ele muito mais distante. Então, a sua carreira, a sua liberdade financeira, se você faz uma desses 3 sinais, ela fica muito mais distante. E quanto mais distante, mais a tendência de a gente desanimar da profissão que a gente escolheu. Maior a tendência de a gente olhar e falar assim, pra que eu tô fazendo isso? Isso serve para alguma coisa? Eu realmente tô ajudando outras pessoas? Essa profissão é para mim? Quando acontece na sua vida de você olhar para frente e não ver esperança, significa que provavelmente você pode desistir da profissão, tá? Então, por isso que é tão importante você ter conhecimento desses sinais, para que você volte para o caminho, que é um caminho, digamos, que as pessoas já trilharam. Você não precisa criar um caminho novo, pegar um machado e abrir um caminho novo no meio de um monte de mato. Já tem um caminho do seu lado, é só você pegar e seguir por ele. Seguinte, quais são os 3 sinais? Então, tem algumas outras armadilhas? Tem mais armadilhas além dessas que eu vou colocar hoje. Eu vou destacar 3 que aparecem com mais frequência para mim. Seja porque eu cometi, seja porque colegas de profissão cometeram ou cometem, ou vocês me dizem, vocês, os meus mentorados, trazem para mim essas armadilhas, reclamações, frustrações. A primeira delas é o seguinte: pode ser que em algum momento da sua vida passe pela sua cabeça, eu ofereço qualidade de vida para as pessoas e eu não tenho qualidade de vida. Quero ver se alguém que estiver aqui, ou ao vivo ou assistir depois, escreve nos comentários ou escreve aqui no chat se alguém já passou por isso, por essa situação. Se alguém já passou pela cabeça, putz, eu ofereço qualidade de vida para as pessoas, eu me esforço tanto, eu me entrego por inteiro, eu vou lá, me dedico para aquele aluno, para aquela aluna, ajudo esse aluno a reduzir a ansiedade, a melhorar a flexibilidade, a ter um sono de mais qualidade, a ter mais energia, e no final das contas eu fico sem energia, eu não durmo direito, eu tô ansioso, ansiosa porque eu não consigo pagar as minhas contas no final do mês, ou eu tô ansiosa porque quero fazer uma mudança de carreira e não consigo. E aí uma série de coisas pode estar acontecendo com você que é um dilema, e esse dilema ele pode acontecer em qualquer momento da sua vida. Esse dilema ele é tão forte quanto um dilema que uma vez eu vi com uma outra profissional. Eu trabalhava numa empresa onde tinha berçário, tem berçário até hoje. E o berçário era terceirizado, né? Então, uma empresa especializada em berçários corporativos, uma das melhores do mundo, aliás. Eu atuava na área de benefícios e RH, qualidade de vida, e eu tive contato com uma pessoa que trabalhava lá.
sempre gostei muito de conversar com pessoas. E na conversa com ela, essa pessoa prestadora de serviço, ela ia até lá, cuidava do filho das colaboradoras daquela empresa, enquanto elas estavam trabalhando. E era um dilema existencial muito grande para ela. Por quê? Naquela empresa, por uma questão logística mesmo de tamanho, as mães, elas podiam levar os filhos de até 3 anos de idade para ficar no berçário, mas as prestadoras de serviço não podiam, porque não tinha espaço físico. Senão a empresa inteira ia ter que ser um berçário. Então a pessoa tinha que deixar o filho em casa com outra pessoa, seja familiar, pagando uma escolinha, e ela era paga para cuidar do filho de outra pessoa. Então é um dilema. Você percebe que é um dilema existencial? Cara, eu tô ganhando dinheiro cuidando do filho das pessoas, sendo que tem alguém que cuida, sendo que eu tenho que pagar para alguém olhar meu filho. É um negócio muito louco. E às vezes ela não conseguia pagar, porque as escolas eram muito caras, cuidadores e babás, ela tinha que deixar com alguém. Ela ficava dependendo de mãe, irmã, enfim. Olha o dilema que ela vivia. Eu vivi esse mesmo dilema. Chegou no momento, como né, muitas pessoas são novas na profissão, não sei se é o seu caso, André, se você é nova na profissão. Eu queria pegar todas as aulas, eu queria conhecer ao máximo, ganhar experiência, então eu assumi todas as aulas que eu podia. Eu me envolvi em todos os projetos que tinham naquela escola, fiz muita coisa e queria estar presente em tudo. Só que aconteceu o seguinte, o aluno que ia à noite, os professores que iam à noite, não eram os mesmos que às vezes estavam de manhã. Só que eu chegava de manhã e ficava até a noite. Às vezes eu chegava a dormir na escola, porque eu ia poder dormir 1 hora a mais, 2 horas a mais da minha noite. Então eu dormia na escola, depois todos os alunos iam embora, eu dormia na escola, para poder dormir mais. Então aquilo, imagina, eu não voltava mais nem para casa. E eu ministrava aula de segunda a segunda. Eu comecei a engordar, eu comecei a não me alimentar direito. Quando você dorme, eu dormi pouquíssimo, de 4 horas, 5 quando muito, de segunda a segunda, e ficava irritada com facilidade. Quando eu tinha um tempo livre e ia atuar em alguma coisa, ia atuar, por exemplo, buscando prospect, eu chegava na frente do notebook, eu não conseguia pensar, eu não conseguia fazer sinapse, porque tava com sono, cansada, comendo mal, irritada e nem percebia. Então isso aconteceu comigo. E aí eu fui seguindo, porque eu achei que era isso. Eu achei que eu tinha, como eu praticava e era professora, que eu teria motivação e tinha energia suficiente para seguir nessa linha. Até que eu tive burnout, que eu já contei aqui como professora de yoga. E eu fiz a mudança. A partir do burnout, eu falei, bom, vamos lá, tenho que reestruturar minha vida. E aí eu comecei, e a frase que não saía da minha cabeça é: como eu forneço qualidade de vida para as pessoas e não tenho? Eu sou professora de yoga, eu teria que ser a primeira que teria mais qualidade de vida do que os alunos. Não faz sentido, eu tenho que dar o exemplo. Eu sempre coloquei na cabeça, eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que ser o exemplo. E imagina, que exemplo, sendo que eu fiquei 3 vezes seguidas afônica, sem voz ou com uma voz muito fraca, num período curto de uns 2 meses. Porque eu não descansava a voz, eu não dormia, eu não cuidava de mim, eu não me alimentava, nem bebia, não fazia nada. Os alunos percebem. E aí, o que acontece? Por mais que a gente ache que está oferecendo qualidade de vida para os alunos, na verdade, o que está acontecendo é o aluno começa a se questionar: será que eu devo continuar com essa professora? Porque ela não sabe cuidar nem da qualidade de vida dela, imagina da minha. Eles pensam assim. E por mais que eles digam que não, porque são queridos, tal, mas eles pensam assim. Pensa nisso. Se alguma vez já passou pela sua cabeça, eu ofereço qualidade de vida para as pessoas e eu não tenho qualidade de vida, significa que você tem que parar e repensar no que você está fazendo, porque senão sua carreira pode estar em declínio. Eu conheço profissionais de yoga que desistiram da carreira por causa disso. Eu mesma repensei na minha carreira no momento que eu tive burnout como professora de yoga. Será que é para mim? Mas aí eu revi as minhas escolhas e fiz uma mudança na carreira. Mas se essa frase já passou pela sua cabeça, repensa, porque tem uma outra maneira de fazer melhor. Tem maneira de você ter qualidade de vida para você e oferecer qualidade de vida para os alunos, tá? A segunda coisa, o segundo sinal que você deve observar é o seguinte: quando você trabalha muito, você ministra muitas aulas em grupos, aulas personalizadas, faz prospecção, organiza curso, faz um monte de coisa e mesmo assim você não ganha o suficiente. O que é o suficiente? Estou falando para ganhar 500 mil por mês, tá? Mas eu tô comentando aqui para você ganhar pelo menos 5 mil reais por mês. Quando isso acontece, a tendência de a gente se frustrar é grande, porque nós pensamos, pô, eu trabalho tanto, me esforço tanto, tô aqui me dedicando para os alunos e não tenho nem tempo. Eu trabalho muito, mesmo assim ganho pouco e não tenho tempo. O que está acontecendo? E você acaba não vendo saída. E o que acontece? Toda vez que a gente está envolvido em alguma situação, o nosso emocional ele fica muito carregado ali. E quando o nosso emocional fica ali muito envolvido, a gente não consegue tomar uma decisão. Então nós temos que parar
e olhar de cima. Será que realmente eu não ganho dinheiro com a minha profissão porque todo mundo não ganha dinheiro com essa profissão? Será que realmente eu não tenho tempo livre porque é assim? Todo professor de yoga não tem que ter tempo livre? Então começa a pensar, será que é assim? Tem que ser assim? Né? Aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim. Então eu me formei como professora assim, eu tenho que ser assim, todo mundo assim? Não. Tem professores de yoga que ganham dinheiro com a profissão. Então significa que tem possibilidade sim de você trabalhar menos e ganhar mais, tá? Porque não adianta nada você trabalhar muito e ganhar pouco. Também não adianta nada você trabalhar muito e ganhar muito. Porque se você trabalhar muito e ganhar muito, a curto prazo, ótimo. A longo prazo, se você faz isso durante muito tempo, o que pode acontecer é você se cansar, é você ter burnout, é você ter alguma das coisas que eu comentei aqui, né? Ter burnout, ter estresse, enfim, porque você trabalha demais. Então, se você tá ganhando bem no yoga, com aulas, mas você não tem tempo livre, você dorme pouco, você come mal, isso não adianta, tá? Significa que você pode ali desistir da profissão. Desistir porque você vai cansar, o seu corpo vai cansar. No meu caso, naquele momento, o burnout ele é um esgotamento físico e ele pode até acarretar em alguma coisa no seu corpo. No meu caso, foi uma dor alucinante que acharam que eu teria que operar do apêndice. Para vocês terem uma ideia da dor que eu estava sentindo. Então, no meu caso, foi isso. Mas tem outros casos mais sérios de pessoas que, quando chegam num burnout, numa crise muito aguda, a pessoa pode ter um AVC, pode ter uma parada cardíaca, pode ter várias coisas. No meu caso, foi uma dor que poderia ser uma apendicite, mas ainda bem que não era. Era burnout. Mas pode se afetar de vários motivos. A pessoa pode perder cabelo, pode ter uma série de coisas que pode acontecer com a pessoa. Então, pensa nisso. Se você ganha muito e você não tem tempo livre, significa que você não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Então, essa é a segunda coisa para você observar, o segundo sinal. Terceiro sinal que eu trouxe aqui é o seguinte: você tem disponibilidade, tempo na sua agenda para praticar yoga, primeira coisa, né? Você tem tempo para reservar um tempo do seu dia para estudar e se aprimorar? Você tem tempo suficiente para você dormir de 6 a 8 horas por noite, toda noite? Não precisa ser tão Caxias. Um dia eu não consegui porque teve um evento. Tudo bem, mas a maior parte das noites você consegue dormir de 6 a 8 horas? Você se alimenta bem? Você para comer? Você consegue parar para ir ao mercado, escolher as suas compras, ir à feira? Consegue fazer isso? Você consegue parar para fazer outras coisas muito básicas do dia a dia? E eu vou falar coisas básicas porque, né, já aconteceu comigo. Você consegue parar para ter um encontro com a sua família, aniversário de alguém, tomar um café com uma amiga, nem que seja virtual, caso, né, estamos ainda numa fase um pouco mais delicada aí de pandemia, mas você consegue fazer isso, pelo menos que seja de vez em quando? Você consegue colocar na sua agenda coisas que fazem sentido para você? Vou dar o meu exemplo, tá? Não é errado um professor de yoga querer fazer outra atividade. Então não é errado você querer praticar um esporte, até porque yoga é filosofia de vida, principalmente para quem é professor, né? Então você nem precisa falar, eu pratico yoga todo dia. Quando as pessoas me perguntam, o que você faz todo dia? Yoga é algo que é como escovar os dentes. Eu não falo para o pessoal, escova os dentes todo dia, tá? É algo que tá já intrínseco em mim. Mas eu faço agora Muay Thai, tô fazendo natação e tô fazendo musculação. Paty, mas só yoga não satisfaz você? O yoga, para mim, é a minha filosofia de vida. Eu vou praticar todos os dias, só que eu também gosto de fazer outras coisas. Então, na sua agenda, na verdade, no seu caderno de objetivos ou na sua mente, tem coisas que você sempre quis fazer e nunca conseguiu? Pode ser atividade física, mas pode ser outras coisas. Um curso de inglês que você nunca conseguiu começar a fazer ou se aprimorar. Ou estudar marketing digital que você sempre quis saber como é que faz anúncio. Porque, gente, parece simples, mas ele é um pouco complicado porque tem muitas etapas e tem alguns termos que geralmente a gente não tem tanto conhecimento. Mas depois que você estuda, você pega o jeito. Então, será que você colocou isso na sua agenda? Será que você colocou na sua agenda você ir ao médico, fazer seus exames regularmente, colocar um horário que você queira para fazer coisas que você gosta, ler um livro ou qualquer coisa nesse sentido? Se as coisas que você mais gosta de fazer e você olha para o seu dia a dia e você não tem tempo para isso, significa que tem alguma coisa muito errada na sua agenda. O nosso objetivo de vida é a gente estar aqui para ser feliz, para se aprimorar, para se desenvolver. Quando a gente é professor de yoga, a gente tem uma ferramenta maravilhosa a nosso favor. Mas a nossa vida não é só trabalho. Nós temos que sim se preocupar em se aprimorar. Mas para quem é professor de yoga não precisa se preocupar em fazer outras atividades, né? Em ter tempo livre, porque já pratica o dia todo. Vou falar o papo de tapetinho aqui, que é o seguinte: o yoga ele é super saudável e seguro para todo mundo, né? Salvo algumas restrições ali, que você tem que adaptar a aula, desde
desde que você faça sem excesso. Tudo em excesso na vida faz mal, mas yoga em excesso faz mal? Para quem é professor de yoga, se você ficar 8 horas por dia, eu digo isso com propriedade porque eu já fiz isso, tá? 8 horas por dia sentada no seu tapetinho dando aula, ministrando aula, o que vai acontecer é o seguinte: você pode desenvolver, olha só, você tá aqui, né? Seja em Padmasana, na posição que você quiser ali, com as pernas cruzadas, seja assim, o que vai acontecer? Você ficar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou você ministra uma aula, depois à tarde você ministra mais 3, não tem problema, tá? Nenhum problema, você vai acabar desenvolvendo mais essa flexibilidade dos pés, dos joelhos, enfim, até enquanto você ministra a aula. Agora, se você faz isso 8 horas do seu dia, praticamente com um intervalo só para ir ao banheiro, ou um intervalo de 1 hora ali que você fez, o que pode acontecer é, você pode sim começar a desenvolver algumas coisas no seu corpo. Por exemplo, dificilmente um professor de yoga, raras as exceções, se ele pratica junto com o aluno, ele pratica exatamente igual ao aluno. Dificilmente vai acontecer isso. Por exemplo, você ministrou uma lateroflexão. Tá, aí você demonstrou a sua látero, foi lá embaixo, voltou. Depois você vai corrigir o aluno. Você vai compensar da mesma maneira? Às vezes sim, às vezes não. E pode ser que numa vez você descreva e depois você vai corrigir o aluno. Até porque não tem certo e errado. A aula, naquele momento, a aula é para o aluno, não é para você. Então não é o momento de você praticar. O momento de você praticar é o momento que você senta sozinho ou na frente de alguém que seja seu professor para praticar. Você pode sim ficar desbalanceado. Agora, uma aula, 2, 3 no dia, 4, 5 que seja, você depois vai fazer sua prática e você vai estar tudo certo. Agora, se você ministra 8 aulas por dia, sentada na mesma posição, faz as mesmas asanas, faz não sei o quê, ou faz uma coisa, você pode estressar a musculatura do seu corpo. Só o fato de ficar aqui, dependendo de alguma situação ou alguma coisa que você tenha, pode acabar prejudicando, sim, porque é muito tempo na mesma posição, todos os dias. Então, isso pode desenvolver alguma coisa não tão legal em você. É a mesma coisa, um aluno que está iniciando o yoga, nós passamos algumas técnicas para ele, né? Mas, por exemplo, um aluno que está iniciando no yoga, ele não pode fazer um Bhastrika, que é um respiratório acelerado, por 10 minutos. Não é indicação, porque o cara vai dar um barato louco nele. E não vai ser bom. Naquele momento, né, ele vai fazer, tipo, 1 minuto, 3 minutos no máximo, que ele vai ficar num respiratório acelerado. É a mesma coisa para o professor de yoga. Se você fica lá muito tempo sentado no EVA, ministrando aula, você tá ali, é excesso de aula. Uma hora ou outra você pode ter algum problema de desbalanceamento do seu corpo e pode começar a sentir dor e não sabe por quê. É porque você ficou muito tempo sentado no EVA, é porque você pode ter, se você ministrar aula na casa de aluno, então, sentou no chão gelado, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Se você ministra muitas aulas, mesmo assim você não tem tempo para você, não tem tempo para nada, você pode, além de não estar satisfazendo coisas importantes para você, né, de comer e outras coisas, até lavar roupa, tá, gente? Eu tenho uma colega instrutora que ela vira para mim e falou: "Ih, Paty, essa semana eu não tô conseguindo nem tempo para lavar roupa". E olha que ela só enfia na máquina. Ela não consegue parar, porque é muita coisa e ela não dá conta e fica naquela situação e, enfim. É isso que pode acontecer. Não é legal? Não é legal. Mas acontece? Acontece. Se acontecer, o que você faz? Você vai rever o que está acontecendo na sua vida. Tá? Então, esse terceiro sinal é importante. Se você não tem tempo para nada, você pode ficar doente, pode ter burnout, pode ter uma crise de estresse, ansiedade, e a sua entrega vai ser de aula, não vai ser aquela aula tipo, uhul, vai ser aquela aula tipo, mais ou menos. O seu aluno vai sentir. Você vai estar entregando uma aula com muito menos qualidade do que você poderia se você estivesse bem e descansado. O Thiago está perguntando aqui, e para atletas, ele já tem um condicionado melhor, pode puxar mais. Para atletas, ele já tem um condicionamento muito melhor, com certeza. O cara já treina. Só que ele não treina yoga. Eu gosto muito, já pratico há algum tempo, mas parei por causa da pandemia, voltei agora a Muay Thai. Muay Thai é uma arte marcial. Se eu for praticar jiu-jitsu, eu vou ter que começar do zero. Porque eu não manjo de jiu-jitsu, eu posso até saber segurar um golpe, fazer uma coisa, cair, algumas coisas básicas, mas eu só sei isso. É a mesma coisa o atleta. Ele tem o condicionamento para a atividade que ele se propôs. Ele tem ali o desempenho dele naquela atividade. Mas no yoga, não. Então, é normal, até quando um atleta começa a fazer aula, isso eu estou lembrando até de alguns cases aqui, ele fica espantado que o desempenho dele não é aquela coisa que ele esperava. Ele achava, mas yoga é muito fácil. Aí você vira para ele, é?
Vem fazer uma aula, vem, querido, vem cá, senta no meu tapetinho, vamos lá. Eu adoro fazer isso. Então, é tudo muito novo. A começar pela respiração. Se a pessoa corre, tem um tipo de respiração, você vai ensinar outro, que vai me aprimorar mais a capacidade pulmonar dessa pessoa, tá? Mas imagina que é diferente. Essa pessoa pode ter um condicionamento físico na questão de aeróbico, mas às vezes não tem de resistência. Pode ser que ela não consiga ficar ali numa permanência no Chatuspadasana, numa técnica de força. São coisas diferentes. A gente vai trabalhar isometria, então vai trabalhar. E outra coisa, tem que sempre observar, porque às vezes aquele atleta, ele não quer asana, porque ele já tem asana na modalidade dele. Por exemplo, uma bailarina que vai começar a praticar yoga. Ela não quer trabalhar flexibilidade, porque isso ela já tem de monte. Ela quer trabalhar outras coisas que o yoga proporciona para ela. Por isso que é importante conversar com o aluno. Então, por mais que os atletas já tenham um condicionamento bom, você pode puxar. Depende. O que ele quer para aquela aula? Será que ele quer isso? Será que ele não quer outra coisa? Mas sempre no começo tem que sentir muito o aluno, tá? Então é importante observar isso e sempre perguntar o que o aluno quer, o que ele deseja com a aula. E a partir do momento que você entende o que o aluno deseja, aí você vai montar a aula. Que pode ser que a gente se engane. Eu já ministrei aula, já montei aula para uma turma de alunos que faziam aulas comigo há muito tempo e já eram alunos mais avançados. E eu montei uma aula super introspectiva também, né? Eu falei, eles querem isso e tal. Quando chegou no dia, eles estavam totalmente extrovertidos e comunicando e falando pra caramba. E eles queriam continuar assim. Então, eu mudei toda a estratégia e fui ministrar uma aula em grupo. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade de, às vezes, por mais que a gente tenha planejado uma aula e por mais que a pessoa queira aquilo, pode ser que naquele dia específico, aquele grupo ou aquela pessoa precise de outra coisa. E a gente tem que ter ali algumas aulas na manga, já montadas, elaboradas, ou um conhecimento mais técnico para saber o que fazer ali naquele momento. Então, esse acervo de técnicas e de aulas que, com o tempo, você vai pegando cada vez mais, ele vai te dando essa liberdade de você oferecer para o aluno o que ele precisa exato naquele momento. Muito bem, então, só para resumir aqui os 3 sinais, se a sua carreira está indo para o caminho certo ou não, está indo para o buraco ou não é. Se já passou pela sua cabeça que você oferece qualidade de vida para as pessoas e não tem qualidade de vida. Segunda coisa, você trabalha muito e mesmo assim não ganha dinheiro com a profissão. Terceira, você não tem tempo para nada, nem para estudar, nem para trabalhar, nem para se aprimorar, nem para praticar, nem para lavar suas roupas. Mais um indicativo de que você pode sim querer desistir, tá? Então são 3 sinais. Existem muitos outros sinais? Existem. O que é mais importante você falar e anotar? Que tudo isso é baseado em escolhas. Então, todos esses fatos, eles são fatos que estão acontecendo agora. Fatos são acontecimentos, então já aconteceu. Mas aconteceu dentro de um contexto e num momento de vida. Agora você pode fazer escolhas diferentes para você ter resultados diferentes. Um grande abraço para vocês e vejo vocês amanhã às 9h47.